Então, vamos para o nosso segundo dia de minicurso com a professora Ludmila. Hoje a professora Tânia está com a gente, coisa boa. Ludmila, fica à vontade e obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos e todas. E eu também agradeço a oportunidade, de estar aqui novamente. Sexta-feira passada foi bem gostoso, eu pelo menos achei bom. E espero que hoje também a gente possa fazer uma troca interessante sobre esse conto, que eu acho que é bem mais, vamos dizer assim, diferente, do que o da semana passada. Como eu tinha dito para vocês na semana passada, eu gostaria de iniciar hoje falando um pouco, não de uma literata, e sim de uma socióloga, que é muito pouco conhecida, e eu acho isso super injusto, porque ela tem uma história muito bonita. É a Ruth First, muito bonita, muito importante mesmo para a história de Moçambique. Eu vou colocar aqui os slides, porque é uma colinha para mim também, sabe? Eu confesso que essa história de pandemia me deixou meio destreinada, assim, até para dar aula, sabe? Porque é uma coisa assim meio física, de você estar ali e tal. Quando eu estou no pique do semestre, coisa deslancha, Mas quando você fica tanto tempo em casa, então eu vou apelar para os slides. Cadê? Tá aqui. Bom, estão vendo? Então tá. Então, essa aqui é a Ruth First. Eu a conheci por causa desse trabalho, que eu comecei a pesquisar, falei para vocês na aula passada, sobre esse contato entre a literatura moçambicana e sul-africana, e aí eu descobri um trabalho coordenado por ela, chamado O Mineiro Moçambicano, um trabalho da área de sociologia, que é aquele livro que eu mostrei para vocês na aula passada, e prometi que ia mandar um trecho e não mandei, desculpa, mas eu vou mostrar ele aqui com vocês hoje, tá? Então, essa pessoa, Ruth First, olha que interessante a trajetória dela, interessante e triste, Ela nasceu em Joanesburgo, era sul-africana, e morreu assassinada em agosto de 82 em Maputo. Eu coloquei aqui alguns dados sobre a vida dela. Ruth First foi uma jornalista, socióloga, professora universitária e ativista sul-africana morta na luta contra o apartheid. Seus pais, Matilda e Julius First, judeus originários da Letônia, eram membros do Partido Comunista da África do Sul. Casou-se com Joe Slovo em 1949 e conheceu Nelson Mandela quando ainda estudante na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, essa universidade. No julgamento por traição, um famoso julgamento na história da África do Sul, durante o regime do apartheid, ela foi presa e absolvida. Em 1960, com o estado de emergência no país, fugiu com os filhos para a Suíça. Foi novamente presa em 63, ficando confinada numa solitária. Após a sua libertação, fugiu para o Reino Unido, iniciando o exílio. First foi uma das implicadas no julgamento de Rivônia, embora estivesse no exílio, que é também um outro importante julgamento, na história da África do Sul.
Ruth First fora a Maputo para lecionar na Universidade Eduardo Mondlane a convite de Aquino de Bragança, que voltara a Moçambique quando da libertação do país, e a pedido da Frelimo, recriara o Centro de Estudos Africanos. Em 1977, Ruth First foi nomeada professora e diretora de pesquisa do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Ela começou a pesquisar a vida de trabalhadores migrantes, particularmente aqueles que trabalhavam nas minas de ouro da África do Sul. Os resultados deste estudo foram publicados como Black Gold, The Mozambican Miner, em 1983. Ela foi morta num atentado com carta-bomba, patrocinado pelo regime do apartheid sul-africano, enquanto estava no seu escritório em 1982. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Gente, cadê o... Não estou conseguindo voltar. Ah, achei. O que aconteceu foi o seguinte. Ela era antagonista do regime do apartheid, né? Ela era uma revolucionária contrária ao regime do apartheid, sendo uma branca sul-africana. Então, ela foi perseguida pelo regime do apartheid e foi presa e conseguiu se exilar, foi embora. Ela era professora ela estava como professora nos Estados Unidos quando Moçambique conseguiu a sua independência. E então, naquela tentativa de se criar um regime socialista em Moçambique, né, e livre, né, das amarras coloniais portuguesas, ela foi convidada pelo Aquino de Bragança a assumir o Centro de Estudos Africanos na Universidade Eduardo Mondlane, de Moçambique. E foi lá que ela começou esse trabalho, né, de pesquisa mesmo na zona rural de Moçambique, para entender essa exploração a que o povo moçambicano era sofrido quando era instigado a ir para as minas do país vizinho, né, e deixar a sua família, deixar aquela estrutura ali, por causa da precariedade, pela falta de dinheiro, e aí ela foi para esse campo estudar como que essa sociedade padecia com a saída dos seus membros, né, indo embora para o outro país para poder buscar algum dinheiro. E aí ela estava incomodando bastante, né, e ela estava sendo perseguida pelo regime do apartheid, e então ela foi vítima desse atentado. Assim como no aspecto econômico, no aspecto político, há muita imbricação na relação África do Sul e Moçambique, né? Houve uma interferência muito forte da África do Sul nessa tentativa de se constituir uma Moçambique socialista, né? Tanto que o próprio Samora Machel, ele foi assassinado também, né? Um misterioso acidente de avião, e justamente ali na divisa entre África do Sul e Moçambique. É quase certo que ele tenha sido assassinado pelo governo sul-africano. Então, o estudo da Ruth First interessa bastante porque é muito novo, né? Esse livro é um trabalho que tem os pesquisadores que fizeram parte dessa equipe, né? Que foram vários, não foi ela ia para campo, mas assim, ela era coordenadora e também era diretora do centro, né? Mas ela organizou essa equipe que recolheu canções de trabalho, né, das pessoas que estavam, e especialmente numa região chamada Inhambane, uma região de Moçambique um pouco mais no centro assim, do país, chamada Inhambane. Maputo fica mais ao sul, né? E então esse livro traz essas canções que foram recolhidas, né, canções de trabalho, e essas canções elas acabam revelando como que era para essas pessoas essa ausência, né? Como que a saída dos maridos, dos pais, influenciava na estrutura da família, né? Na estrutura social do lugar.
na criação dos filhos, enfim, tudo isso. Então, também, uma coisa muito interessante, que eu até separei aqui para mostrar um pedacinho para vocês, de um artigo. Antes dela ir para Moçambique, ela estava em Durham, nos Estados Unidos, como professora universitária em Durham. Deixa eu encontrar aqui um pedacinho que eu queria ler para vocês. Achei. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui para mostrar outra página. Parar a apresentação. Estão vendo? E sim, né? Estamos. Esse trechinho que diz assim: Ruth First, ela própria, considerava este período no CA, Centro de Estudos Africanos, como tendo sido um dos mais produtivos e militantes da sua vida, precisamente porque a luta política estava diretamente integrada no seu dia a dia de ensino, de investigação e de escrita. É uma parte do texto que fala assim dessa vida múltipla que ela tinha, né? Como pesquisadora, como professora e como militante, né? Então, ela considerava a sua contribuição para a consolidação da Revolução Moçambicana como sendo um envolvimento direto na libertação da África do Sul. Isso era possível porque ela tinha uma clara visão política dos seus objetivos e uma análise crítica do contexto político no qual trabalhava. A importância do curso de desenvolvimento derivava para ela do fato de não ser só aquilo que era em si, mas também de onde estava localizado no tempo e espaço. No Moçambique revolucionário, durante um período de conjuntura revolucionária na África Austral. Então, assim, o fato dessa mulher trabalhar com esses dois países é muito significativo de como essas duas lutas estavam interligadas, né? De como ela entendia que ajudar na Revolução Moçambicana era um passo também para a libertação sul-africana, né? E é claro que os detentores do regime do apartheid também entendiam isso perfeitamente. Então eles tentavam ao máximo silenciá-la, ainda que ela não estivesse mais dentro daquela fronteira da África do Sul há muitos anos, né? Mas eles atacaram ela justamente para silenciá-la, porque fortalecer um país vizinho, se Moçambique tivesse conseguido se estruturar economicamente e socialmente, seria um mau exemplo dentro da África Austral, né, para a África do Sul. Então, estou trazendo isso, é claro, tem a ver com as obras literárias que a gente está trabalhando, né, com essa relação entre os dois países, mas porque eu acho também que a gente sabe muito pouco sobre essas questões da África Austral, da África como um todo, e mais ainda dessa relação, né, da África do Sul com Moçambique, e como a África do Sul foi muito influenciou negativamente ou teve um papel muito ativo, né, para que não desse certo a tentativa de estruturação de Moçambique, né? Lude, Oi. lembrei também, além dos contos que você pediu para a gente ler, do romance da Lilia Monplet, né? Neighbors. Isso. Porque aquele romance também retrata essa interferência negativa enfim. Sim. Depois, se você quiser trazer um pouco dessa discussão do romance para a gente também junto, eu acho que é legal. Tá bom, vou tentar.
Tá vendo? É nesse sentido que eu te falei. Você falou que sua pesquisa não está tão inicial assim e tal, mas de certo modo ela está, sim, porque falta justamente esse trabalho mais miúdo de análise, sabe? Que eu ainda não consegui fazer em todas as obras, sabe? Mas vai ensaiando, né? É isso É, mesmo. Porque eu é, acho que o mais importante agora é esse mapeamento que você está conseguindo fazer e está trazendo para a gente, dessas relações sim. né, de fronteira e narrativa. Sim, com certeza, cada vez que eu falo, me dá mais bagagem, né, para poder escrever. Gente, é difícil escrever quando você está trabalhando na universidade, viu? Não é fácil, não. Não sobra tempo, você fica o tempo inteiro resolvendo reunião, mil coisas. Você não tem muito sossego, sabe? Nem na pandemia. Mas vamos seguir. Aí, voltando aí a esse texto, eu queria também ler com vocês um pedacinho que ela fala sobre a importância das mulheres, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que eu não vou encontrar isso aqui agora, não, mas tem uma outra parte do slide que vai mostrar isso. Gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, viu? Fiquem à vontade, ou perguntar. Eu vi que a Cleire veio de novo. Oi, Cleire. Então, falando um pouquinho sobre a obra, né, em si, ela foi publicada inicialmente em 1977 e reeditada em 1998. Trata-se de um estudo sobre a exportação de mão de obra de Moçambique para as minas sul-africanas e o seu impacto no país. Este é um aspecto fundamental da história da opressão e da exploração daquele país durante o período colonial. Gerou em alto grau a exploração do trabalhador moçambicano, a distorção e o subdesenvolvimento da economia nacional. O sistema de trabalho migratório é um problema central do período de transição para o socialismo. O livro quer responder à questão: como as sociedades camponesas do sul de Moçambique foram subordinadas às exigências da acumulação capitalista. E aí uma especial atenção é dada à inserção social da mulher casada com um mineiro, vivendo durante longos meses na incerteza se o marido voltará ou não, são e salvo após o contrato. Gostaria de comentar um pouquinho essa pergunta, né, que move a pesquisa e o livro: como as sociedades camponesas do sul de Moçambique foram subordinadas às exigências da acumulação capitalista. Isso tem muito a ver também com a nossa própria formação brasileira, né? Então, a gente teve Florestan Fernandes escreveu sobre isso, né? Sobre a constituição do Brasil como a periferia do capitalismo, como se estrutura essa economia periférica e o preço que o Brasil paga, né? Dentro dessa estrutura. Então, existe uma linha de raciocínio parecida, né? Roberto Schwartz também vai estudar o Machado de Assis muito pensando nessa linha, né, de enxergar a vida sociocultural do Brasil dentro dessa estrutura global do capitalismo. Então, eu tenho uma ambição assim de trabalhar nessa perspectiva também, né, de enxergar a literatura dentro dessa dinâmica, né, dentro dessa dinâmica mais ampliada, né, em termos da economia, em termos da constituição das dinâmicas sociais do país.
Quer dizer, na verdade, eu tenho uma ambição que é muito complicada, eu ainda não consegui dar conta dela, não sei muito bem se vai ser possível, mas enfim, vou compartilhar aqui com vocês. Eu gostaria de estudar a literatura de Moçambique, mais ou menos nos moldes como a literatura do Machado foi estudada pelo Robert Schwartz, sabe? Eu queria conseguir aprender o movimento histórico moçambicano a partir dos textos literários nessa perspectiva, né? Então, é isso que sempre me move, assim, mas eu não consegui ainda colocar isso totalmente em prática, né? Vamos ver, talvez um dia Tarsila me convide de novo, a gente consiga se encontrar, ou então vocês vejam aí alguma coisa publicada nesse sentido, mas eu tenho vontade de trabalhar a literatura moçambicana, africana, com essa perspectiva, né? E aí, seguindo, querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu até gosto. Você vai ter que escrever um capítulo de livro para a gente, você sabe, né? Sim, estou sabendo. Eu sei. Não, mas não vai ser esse negócio que eu te falei, isso que eu falei aqui para o pessoal agora. Óbvio, a Cleire acabou de falar aqui. O Roberto escreveu, foi um projeto de pelo menos uns 20 anos. E vocês sabem que o Roberto, ele não é muito querido entre os colegas de departamento dele lá da Unicamp, não. Porque para escrever essa obra admirável, ele teve que falar vários nãos para os colegas de departamento, enfim, né? Vocês sabem, todas essas coisas. Mas eu acho que valeu a pena. Eu acho. No caso dele, valeu. Ludmila, você desligou seu microfone. Ai, gente, bem na hora que eu ia contar uma anedota. Eu estava dizendo o seguinte, que meu marido estava fazendo aula de inglês essa semana, e aí a professora fez uma pergunta. Aí o menino teclou, assim, eu não posso responder agora porque eu estou dirigindo. Então, quer dizer, né? Então vamos lá. Vamos para o conto, então, já que vocês não querem falar nada. Bom, então esse conto, vou começar falando do Aldino Muyanga, que é um autor, ele é bem pouco conhecido no Brasil, vocês já tinham ouvido falar nele? Ele é... Bom, a primeira vez que ele foi publicado no Brasil, eu acho que deve ter uns 2 ou 3 anos. É um livro antigo dele, da década de 80, final da década de 80, se não me engano, chama O Domador de Burros e Outros Contos. Foi naquela primeira leva da editora Capulana, que é uma editora que está fazendo um trabalho incrível na área de literaturas africanas no Brasil. Ela publicou Aldino, acho que não na primeira leva da publicação dela, mas assim, no segundo ou no terceiro ano de existência da Capulana, ela publicou esse primeiro livro, a primeira publicação do Aldino Muyanga aqui no Brasil. E agora já tem mais um outro livro de contos, também mais antigo, que ela publicou, que é A Noiva de Quebera, e mais recentemente um romance. Eu nem li ainda.
Então já tem 3 obras dele publicadas aqui no Brasil. Mas ele é um cara que já está na ativa há muitos anos, ele é médico, ele faz parte daquela linhagem de escritores médicos, sabe? Que aqui no Brasil tivemos, né, alguns. Acho que não vai ter mais não, né? Não sei. Hoje em dia é tudo bem diferente, né? Ter um médico assim, que além de lidar com a medicina, ainda escreve, não sei. Enfim. Então, esse conto, O Filho de Mussassa, foi publicado nesse livro Chitalamate, que já teve essas 3 edições. A primeira em 87, da Associação dos Escritores Moçambicanos. A segunda foi ele que pagou, né, a edição dele, 2007. E a terceira, que é a que eu tenho, é a edição Alcance, de 2013, que é esse aqui. Coloquei algumas coisinhas aqui sobre a vida dele, que eu tirei do próprio site da Capulana. O Aldino nasceu em 1950, em Lourenço Marques, atual Maputo. Fez os estudos primários na Escola Missionária de São Miguel Arcanjo, secundários no Liceu Antônio Emes, na mesma cidade, né, em Maputo. Formou-se em medicina pela Universidade Eduardo Mondlane, especializou-se em cirurgia geral, e hoje ele é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Pretória, na África do Sul. A Pretória, como vocês sabem, é uma das 3 capitais da África do Sul, né? As 3 são Cidade do Cabo, Joanesburgo e Pretória. Pretória fica bem perto de Joanesburgo, na verdade. Cidade do Cabo é longe. Fica bem mais afastada. Então, dá para você viver em Pretória meio que com muita proximidade com Joanesburgo. E ele vive nessa cidade. E dá aula lá, na Faculdade de Medicina. Começou a escrever desde a adolescência como colaborador no jornal de parede, coordenado pela Mocidade Portuguesa, no liceu que frequentava. Neste jornal publicou alguns poemas. A sua primeira publicação oficial foi o conto A Vingança de Macanza, no semanário Tempo, em 86, sob o pseudônimo Cambira Cambirai. Publicou crônicas nas colunas Correio do Rand e Saubona, respectivamente no semanário Jornal Domingo e na revista Tempo. Tem contos incluídos em antologias publicadas em Portugal, Brasil, Suíça e França, e em várias páginas e revistas literárias em Moçambique e no estrangeiro. Foi coordenador da página literária da revista Sapes, editada no Zimbábue, em 91 e 92, onde publicou ensaios sobre literatura em língua portuguesa nos países africanos. Foi colaborador de primeira linha da revista Charrua, editada pela AEMO, e da revista Eco, editada pela Eduardo Mondlane. É membro da Associação de Escritores Moçambicanos, AEMO, e membro fundador da Associação de Médicos, Escritores e Artistas de Moçambique. Então, ele é um cara que é bastante ativo, assim, ele escreve pra caramba, tem muito livro, vários, assim, uns 20, entre livros de conto e livros de romance. Eu já conhecia a obra dele antes de começar essa pesquisa de procurar essas relações com a África do Sul nas obras moçambicanas. Eu já conhecia a obra dele porque eu tinha ganhado de um amigo que morou em Moçambique um livro dele, né? Então, é aquele tipo de escritor que em Moçambique, no pequeno meio literário moçambicano, ele é conhecido, né? É muito considerado, mas que fora daquele meio ainda não. Tem alguns escritores que são muito publicados, por exemplo, em Portugal, né? São muito conhecidos em Portugal, são virados mais para Portugal, e não é o caso do Aldini. Então, aí a gente já parte direto para o conto. A obra do Aldino é muito, assim, instigante para mim, porque ele lida bastante com
uma Moçambique rural, também uma Moçambique tradicional, né? Ele lida bastante com noções bem tradicionais do país, mas sempre colocadas em atrito, colocadas em fricção com questões atuais. Isso é uma coisa que eu acho bem legal na obra dele, muito rica, eu acho que isso enriquece bastante a obra dele. Uma outra questão que eu acho super instigante também é a linguagem dele. Eu acho a linguagem dele super arcaizante. Eu não sei se é uma vontade de fazer uma... Não sei se porque ele remete tanto a essa Moçambique mais antiga, mais clânica, né, mais tradicional, aí ele fica procurando um português que talvez tivesse a ver com essa Moçambique. Eu não sei. Agora que eu fui ler aqui. Então, é bem comum na obra dele, assim como nesse, né, que a gente leu. Na semana passada, Tarsila me pediu para fazer um resumo da obra, para atender talvez alguns alunos que não tenham lido o conto. Vocês acham que é necessário? E tem algum candidato a fazer isso aí? Alguém que tenha lido e que gostaria de fazer o resumo? Vamos, gente. Achei que todo mundo ia aparecer aqui agora, ia abrir as câmeras e se prontificar. Ninguém. Tá. Então, vamos lá. O Filho de Mussassa é um conto que trata da vida desse homem chamado Mussassani, que volta para sua terra natal para morrer. Então, o conto já se inicia com... Já sabemos logo de cara que ele morreu, né? E aí, de uma forma muito enxuta, eu acho, em poucas páginas, nós vamos ficar sabendo de como era a vida dele, como era a vida... primeiro, a gente vai ficar sabendo de como era o lugar onde ele nasceu, como que se deu a ida dele para as minas de Joanesburgo para trabalhar lá, né, alguns detalhes que estão envolvidos ali nessa ida dele, depois como que ele ia e voltava sempre, quer dizer, a gente vai ter um retrato da vida dele até esse momento da morte, né? Vamos ficar sabendo também coisas bem obscuras que ele fez durante essa estada dele nas minas, né? Vamos ficar sabendo também como vai ser o enterro, o sepultamento, os pedidos dele com relação a isso. E aí vamos ter o desfecho do conto, principalmente por causa disso, né? Tem uma questão financeira envolvida e tem uma questão de tradição envolvida, né? A questão tradicional, eu acho que vocês devem saber que as cerimônias fúnebres, para a maioria dos povos africanos, é algo extremamente importante. Então, o conto traz isso, né? Traz esse elemento, assim, do peso das cerimônias fúnebres, o lugar onde você vai morrer, onde você vai ser enterrado, tudo que está envolvido com esse ritual após a morte. Ele sabe que vai morrer, né? Ele está doente, ele sabe que vai morrer e ele voltou para morrer, né? Então, essa questão da morte é definidora aqui do conto. Mas aí entra a questão econômica, né, das riquezas que ele vai trazer de Moçambique. E o que vai ser feito com essas riquezas, né? Então, a gente vai tentar comentar um pouco e vocês podem também ajudar a
fazer os comentários, e aí a gente vai lendo alguns trechos, né? Porque eu não gosto muito de trabalhar com literatura assim, eu falando sobre ela, sem o texto, sabe? Acho tão esquisito. Parece que... Não sei se está falando... Porque o texto é tão vivo, né? A linguagem do autor é tão viva, e eu não vejo razão para silenciar, né, essa voz. Ainda que vocês tenham lido, eu acho importante a gente se aproximar mais ainda do texto, né? Vocês estão aqui no chat. Então, vamos lá. Então, aqui eu fiz uma pequena síntese, né, do texto. A primeira página do conto a primeira frase do conto é essa: Musassani finara-se na última madrugada, vítima de um mal do peito que já vinha incubando há largos meses no longínquo Johnny. Então, a mesma questão que nós vimos no conto da semana passada, né? O adoecimento causado pelo trabalho nas minas de Joanesburgo. Do mesmo modo como o pai do personagem principal do conto que nós lemos na semana passada morre, né, de problemas pulmonares, a mesma coisa aqui também. Aí a gente já parte para um momento em que vai se falar sobre quem foi Musassani, né? Ele é filho de uma família nobre, né? Ele diz aqui: a família de longas e nobres tradições é pródiga em distribuir favores e benesses. Não há em Ipsani quem se não servisse dos préstimos da afamada família. A bem dizer, são os donos da região. Então, nesse sentido, a decisão do Musassani, do que ele vai fazer com as riquezas dele, ela muda um pouco, né? Os caminhos que vinham sendo traçados dentro da família dele, né? Dentro do clã. Esse primeiro momento do conto vai falar muito sobre esse lado tradicional do Musassani, né? Que ele é o orgulho do lugar, né? Que a família dele é muito famosa por ajudar as pessoas, né? Que é uma família de muita nobreza e de longínqua tradição. Quer dizer, não é uma personagem que nasceu do nada. Não é uma personagem que não sabe quem foi seu pai, que não sabe quem foi seu avô. É um personagem que está completamente ancorado na sua ancestralidade, nas suas tradições. Não é como é que é aquela expressão? Self-made man americano? Ou uma self-made woman, que vai tentar ganhar a vida em outro país e não tem nenhum... que está meio que solto no mundo, que às vezes não sabe quem é seu pai, que às vezes não sabe quem é sua mãe, né? Que é uma pessoa meio que deslocada no mundo. Não é o caso desse personagem. Ele está completamente ancorado aqui, né? No clã dele, nessa estrutura clânica, né? Que ele faz parte. E de que ele é parte muito importante, inclusive, né? O que destoa aí é o fato dele sair dessa estrutura e migrar para outro país, né? Em busca de riquezas. Aqui tem uma questão, no terceiro parágrafo, diz o seguinte: Musassani, orgulho de Ipsani, emigrara jovem para o Rand nos tempos conturbados de Shibalo. Então, essa questão do Shibalo já vai trazer aqui um outro elemento, né, para essa ida dele para a África do Sul. Eu coloquei aqui para vocês, nesse slide, o que é o Shibalo. É um regime de trabalho forçado, através do qual a administração colonial fornecia mão de obra barata aos colonos de grandes propriedades,
trabalhador submetido a esse regime de trabalho. Então, aqui, a partir dessa frase, né, que ele foi para o Rand nos tempos conturbados do Shibalo, o que a gente pode inferir? Talvez ele tenha ido obrigado, né? Pode ser que ele tenha ido obrigado. Pode ser que não tenha sido obrigado, que eu estou tentando dizer para vocês, obrigado no sentido de que se ele não saísse de lá, ele seria obrigado a fazer trabalhos lá mesmo em Moçambique. Seria uma forma dele fugir do Shibalo. Seria uma forma dele ir para tentar ganhar muito melhor em outra situação. Quer falar? Lud, sim, é isso que eu fiquei sem entender, né? Por falta de conhecimento, obviamente. Como que ele vem dessa família tão, não só tradicional, né, em termos de história, mas também me pareceu, tanto pelo que eu li quanto pelo que você acabou de dizer, de uma família que tinha posses, assim, que era uma família que, como você mesma disse, né, não era uma família qualquer. Então, o que imporia esse trabalho para ele? E esse deslocamento e essa coisa da ida para a África do Sul? Isso eu não entendi. A força da grana. Né? A força Mais ainda, porque esse trabalho nas minas não é um trabalho que destrói o corpo, que humilha as pessoas, enfim. Então, eu acho que é justamente esse modelo econômico ocidental, né, de retirar a riqueza e prometer que talvez ele vai ter uma parte dessa riqueza, desestrutura esses costumes tradicionais, né, que já também estão desestruturados. Por mais que o conto nos dê a ideia de que há ali uma tradição muito ainda viva e resistente, o próprio desespero de todos os parentes por dinheiro, né, por moedas de ouro, quer dizer, o valor da grana mesmo, do vil metal, né, ele ele trinca essa estrutura, né? Há um choque entre esses dois mundos, se é que a gente pode dizer isso, se é que são só dois mundos, né? Eu não sei, eu vejo por aí, mas sei lá. Eu acho que o narrador se esmera muito em construir essa imagem do passado clânico, né? Mas esse passado clânico, ele não sobrevive de grana, é outro sistema, é um sistema de trocas, é um sistema de poucas riquezas materiais, né? Tudo fica muito numa vida assim, muito mais rural, né? Em que não se compra tanta coisa. Quer dizer, tem um choque aí de valores. E eu acho que também ele ainda nessa ideia aí de construir essa figura respeitável do chefe do clã, vai se falar também do casamento dele, né? Que ele casou por recomendação do tio, quer dizer, ele aceitou um casamento arranjado, né, pela família. O tio Nkiane sugeriu à esposa Marieta, filha da respeitável família Zungene e dona de reconhecidos méritos nos trabalhos domésticos e da lavoura, ciente de que lhe puseram um filho no... tá. Então, assim, o que significa a família, o que significa uma família respeitável? O que significa uma família digna? Dona de reconhecidos méritos nos trabalhos domésticos e na lavoura.
não necessariamente rica, né? Assim, nesse sentido capitalista de riqueza, né? Possuidora de coisas. Ela sabia machambar, ela sabia tratar a terra, cuidar, plantar, né? Nas machambas, né? Que são as roças em Moçambique. Sabia fazer os trabalhos domésticos. O que mais? Que era um pré-requisito para entrar nesse panteão aqui de ser boa para casar, boa ser de boa família. Essa próxima frase, ciente de que lhe puseram um filho no ventre, abalou de volta as minas. Por quê? Ela engravidou rápido. Essa questão de ser capaz de ter filhos também é muito presente nessas obras, né, que tratam de uma África tradicional e tal. Então, toda vez que ele terminava um contrato, ele ia em casa, ele engravidava ela, deixava mais um filho. Isso é um sinal de riqueza para o clã, né? Um sinal de abastança, é algo muito bom. Se ela não tivesse filho, seria um problemão. Seria um. Aliás, o próprio Aldino Muyanga tem várias obras que tratam desse tema, da infertilidade do casal. E como isso é um problema que toda a família se envolve, enfim. Bom, aí tem uma parte ainda no início, aí na primeira página do conto, que é um pouco cômica, né? Um toque aqui de comicidade, que é todos os parentes tentando ajudar ele com as coisas, né? Os interesseiros de plantão, como se fosse isso. E todos lá estavam na estação, cada qual mais alvoroçado e ruidoso, para se fazer notado e lembrado nas disposições testamentárias. Queriam uns levá-lo às costas para poupá-lo das dores da marcha, outros mais que, dá cá o chapéu, não, a bengala é melhor, a mala fica comigo. A mala levo eu, dizia o regressado, na voz disfônica dos tísicos, a abrir caminho com a bengala. Todos olham com indisfarçada cobiça a mala abaulada que Mussassani teima em trazer suspensa na mão frágil. Via-se que era pesada. Só no fim da caminhada entregou-a a Marieta, que, sob o olhar zeloso e muito vigilante do retornado, carregou a cabeça com experiência e segurança. Então, em toda essa parte, vou voltar aqui para o meu. Nesse segundo tópico aqui que eu coloquei, a gente tem um pouco do retrato do que foi a vida dele antes até esse momento de voltar para a terra natal para morrer, né? Já seguindo aí, a gente tem um retrato de quão debilitado ele está, né? Ele volta muito sem forças, muito acabado. As pernas são finas e angulosas. Levanta muitos joelhos pontiagudos e pisa com mil cuidados, como se o ferissem as asperezas do chão. Aqui, mais adiante, para e interrompe a caminhada. Apoia-se aos troncos ásperos dos cajueiros. Arfa, tosse com muito ruído e leva a mão ao peito, no gesto instintivo e inútil de acalmar as pontadas. E a vida foge-lhe aos poucos nas borras vermelhas escuras de saliva que lhe caem junto aos pés. E então a gente tem um retrato dele na volta, né, no retorno. E o cortejo lá segue para Betsene, berço e sede da grande família Mussassa. Então, mais um momento aqui em que é reafirmada a grandeza, né, da família. Olha só o quão é os termos, né, que se fala aqui. Berço e sede da grande família Mussassa. Né? E aí a gente tem o retrato de todas
de todo mundo, né? Tá todo mundo sabendo que ele voltou, a vizinhança toda, né? E assim diz o narrador. E toda a gente ficou a saber. Musassani voltou do Johnny, abastado, mas acabado, pronto a entregar o corpo à terra. Então aqui a gente já tem bem claro assim o que eu acho que é o mote assim do conto, né? Ele voltar abastado, mas acabado. O fato dele estar rico, mas completamente destruído em termos físicos, né? Sem condições mais de viver e aproveitar a sua riqueza. Bom, e aí, seguindo, ele vai chegar na casa dele, né? E tal. Se vocês quiserem comentar alguma parte, me falem, tá? Eu vou seguindo aqui o esqueminha que eu fiz. Então aí depois a gente vai ver toda a festa, né, que está sendo construída pelo regresso dele, né? Os parentes e amigos chegando. Acho que essa parte aqui é bem interessante. Dos mais distantes lugares, chegaram esquecidos amigos e parentes para a saudação regulamentar. Todos vêm carregados. Que imperdoável sacrilégio é vir de mãos a abanar. É a galinha estimada e quase de veneração. Os cabritos não faltaram com o seu balido estrangulado, adivinhando o fim próximo. E as aguardentes? Oh, essas saíram do silêncio dos improvisados túmulos dos centros das palhotas e viram a luz do dia. E mais, e mais, e mais oferendas. É a manifestação de apreço e regozijo pelo regresso de quem muito fizera pelas terras de Nipissani e que dignificara nas terras do Johnny o bom nome dos Mussassa. Então, como que a gente pode ver essa questão material colocada aqui? Há riquezas, há presentes, há coisas sendo trazidas? Sim, só que essas riquezas não são dinheiro, né? É a galinha estimada, né? Que está ali no quintal há muito tempo. É o cabrito que está sendo criado para uma festa que vai ser essa, mas poderia ser outra, né? Quer dizer, são riquezas que não são do âmbito do dinheiro, né? São riquezas do meio rural, né? E elas são levadas por uma questão cultural mesmo, né? Eles têm que levar alguma coisa, senão é uma ofensa. É a manifestação de apreço e regozijo pelo regresso, né? De quem muito fizera pelas terras de Nipissani. Ah, uma outra coisa também que passou rápido no início do conto e que eu acho que vai fazer falta mais na frente, se a gente não comentar, é o fato de que o Musassani, ele queria que os outros irmãos tivessem ido, né? Ele tentou que os outros irmãos fossem também. Ele, daquela parte lá que ele fala do Chibalo, diz o seguinte: de lá, garafunhou uns lacônicos rascunhos a convidar os irmãos a seguirem-lhe o exemplo, e todos foram à aventura. Né? Então, quer dizer, ele não foi o único a ir para as minas. Os irmãos também foram. Agora, por que só ele que volta tão abastado assim? E os outros não? Né? Seguindo, vem a noite, vem o conselho familiar, né? A conselho de precavido ancião, o tantã silenciou-se. Vai ter lugar o sagrado concílio familiar. E aí a gente vai ter a fala do Musassani. Estão todos presentes, né, as figuras mais destacadas do grande clã. E ele vai falar: estou satisfeito por vir morrer em minha casa. Trabalhei anos e anos lá fora.
Aprendi muitas coisas e guardei muito dinheiro. Começou por dizer Musassani. A voz soa calva, profundamente cavernosa e arrastada. O corpo magro envolve-se dos panos brancos das sagradas cerimônias de invocação dos antepassados. Fala um pouco inclinado para o fogo brando que crepita no centro do círculo de convidados. E ele continua. Nessa mala aí, trago muito dinheiro, capaz de comprar todas as terras de Mipsane, gado e as vossas mulheres. Trago dinheiro em papel e muitas moedas de ouro. Sei que vou morrer. O trabalho do Johnny roubou minha saúde. Pedi a todos para estarem aqui, escutarem e fazerem cumprir as minhas últimas vontades. Os copos remexem-se nas esteiras. Os corações galopam acelerados, aguardando pelo momento das contemplações. Lá fora, 2 mochos fazem um trocadilho na densa escuridão da noite. Quando eu morrer, quero que me enterrem com o meu dinheiro, com todo o meu dinheiro. Ninguém deve chorar a minha morte, nem tocar a minha campa até as próximas chuvas. Estava dito o testamento. Então, essa decisão dele causa um grande desapontamento, né, em toda a sociedade, a grande sociedade que estava ali presente, né, para acompanhar as decisões do futuro defunto. E aí a gente vai ter o narrador comentando, né, como que havia expectativa de cada um de gastar esse dinheiro que o Musassani trouxe. Uns imaginavam-se com uma mão cheia de libras a arrotar extravagâncias nos botequins da vida, outros a diluírem a dinheirama nas aguardentes diárias, sem exigir troco, outros mais as notas a não caberem nos bolsos em diligências para reforçar os já atulhados haréns. Então a gente tem aqui essa ideia da expectativa que está sendo quebrada quando ele revela que quer ser enterrado com todo o dinheiro que ele trouxe. Depois disso, nós vamos ter uma parte do conto que vai revelar o mistério que está em volta desse enriquecimento dele, né? Eu queria que alguém lesse essa parte, se possível. Com licença, Sim. Sobre esse conto, antes de você passar para o próximo, eu achei assim, uma coisa interessante nele, que tem a ver com a pergunta que a Tarsila fez, que seria o seguinte. Pode falar, Adriana. A impressão que eu tenho é que a família dele... Você está me ouvindo? Está cortando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Pode falar. A impressão... Vou desligar a câmera, vou deixar só o som. Tá bom. Do Musassa, né? Não, é do Musassani, né? Que a família dele vivia na zona rural. E ele se dirigia para a África do Sul para trabalhar nas minas, e vinha de tempo em tempo, né? Então, dá uma impressão, assim, de que está retratando a proletarização dessa família camponesa na pessoa do Musassani, né, nessa acumulação de riqueza, né, no modelo, né, do colonizador, né, naquela época. Ele ia, trabalhava nas minas, juntava dinheiro, voltava para a família dele, né, em Moçambique, que vivia, a impressão que eu tive, na zona rural, né, que tinha uma tradição ali, e essa riqueza que ele acumulava, né, bem característica desse capitalismo mesmo, dessa proletarização que ele estava vivendo, provocou a ganância ali no seio familiar dele, que era um seio respeitado, né, de tradição, a ponto do próprio irmão invadir o túmulo dele para poder
roubar esse dinheiro, né? Furtar esse dinheiro. Então, eu achei assim, interessante, pareceu uma crítica assim, muito forte, nesse sentido que devia ser uma história, né? A vivência que eles estavam tendo, né? Nessa fase. É isso. Sim, Adriana. Ótimo, obrigada pelo comentário. E aí, nesse sentido do seu comentário, se a gente for pensar assim, no limite, o fato dele não querer distribuir o dinheiro pode ser até uma forma de uma resposta, né, a esse ideal que ele almejou e que ele foi atrás, né? Porque na medida em que ele diz, não, o dinheiro vai... Quer dizer, você pode entender pelo lado de um extremo materialismo, da pessoa querer morrer com o próprio dinheiro, levar o dinheiro para o túmulo mesmo, a moeda para o túmulo, mas também você pode entender como uma negativa desse sistema. Assim, não, esse dinheiro aqui fez mal para mim e agora não vai permanecer nesse lugar. Eu penso mais nesse sentido, dessa crítica. Me pareceu bem uma crítica, assim, realmente, ao sentido do capitalismo, né? Da acumulação. Sim. Com certeza. E então, dando prosseguimento aqui, vai entrar agora no momento que vai entrar um elemento da magia e do feitiço, né? Que é uma espécie de uma explicação ao fato dele ter conseguido tantas riquezas, né? E está na página 16, no último parágrafo. E eu gostaria de algum voluntário ou voluntária para ler esse parágrafo. Alguém pode? Oi, eu posso ler. É o que está Então, na tela? Natália. É o que está na tela? É esse... Não. É para eu abrir o texto, né? Se você não tiver com o texto aberto, eu abro aqui para você. Tá, Pode Peraí, ver que abre. Vou mudar o texto, então, e colocar aqui. Eu tô abrindo o texto, talvez eu até abra mais rápido. Qual que é a página mesmo? Desculpa. 16. Final da 16. Final da 16, dois últimos parágrafos? Um O de desapontamento. Não? É o próximo. Nas distantes terras. Tá. Nas distantes terras do Rand, Musassani, para ganhar ascendência entre os companheiros do Componde, gozar das preferências dos capatazes e angariar as riquezas acumuladas na terra natal, recorrera a irreveláveis tratamentos e fora exorcismado nas afamadas florestas dos arredores de Quebanville. Condições para garantir o sucesso requerido: morrerá a tua mãe, e eis que a mãe, Matsutsuyane, se finou misteriosamente na esteira sem que lhe fosse conhecida a doença. Arderá a casa do teu irmão e, numa noite morna, consumiu-se no fogo a cabana do mano Ngolovane. Pode continuar? Pode continuar mais um pouquinho. A vontade dos ocultos protetores continuou implacável.
Ninguém chorará a tua morte, ninguém tocará a tua sepultura. Sem mais delas, na doce tranquilidade dos moribundos, Musassani esticou-se na esteira, repuxou os panos, cobriu a cabeça e aguardou a morte. Aí, pela madrugada... Tá ótimo, Natália, obrigada. Eu queria, então, mostrar para vocês e discutir com vocês essa questão do que ele teve que fazer para conseguir sucesso econômico nas minas do Rend, né? O que ele teve que fazer? Para ganhar ascendência dos companheiros do compound, gozar das preferências dos capatazes e angariar as riquezas, recorrer a irreveláveis tratamentos, né? Então, rolou aqui um feitiço forte. Ele foi exorcismado nas afamadas florestas dos arredores de Quebanville. Então, ele mergulhou mesmo nas tradições e nos poderes, né, ancestrais e nos poderes da natureza, da floresta. Mas ele também teve que pagar um preço para conseguir essa ascensão no Rend, né? E quais foram esses preços, essas condições que ele teve que cumprir? A mãe dele morreu, a casa do irmão dele pegou fogo. Além disso, ninguém poderia chorar a morte dele e ninguém poderia tocar a sua sepultura. Esse era o preço por ele ter conseguido ser bem-sucedido no Rend. Ter ficado muito doente. Deixa eu ver aqui, né? ó, tem uns comentários aqui no chat também. Quando eu morrer, o meu dinheiro... não, essa parte já foi. Lud, a questão da chuva. Ele diz que ninguém toque sua sepultura até a próxima chuva. Vendeu a alma ao diabo. Então, essa noção de diabo, ela não está presente aqui. Não é isso, sabe? Não tem essa noção do diabo. São espíritos, são entidades, né, que cobraram aqui um preço por essa ajuda, vamos dizer assim. Agora, essa parte da chuva, deixa eu ver onde é que está. Está em que página, essa parte da chuva, Cleire? Outra cultura, sim. Ah, sim, achei. Ninguém deve chorar a minha morte, nem tocar a minha campa até as próximas chuvas. Porque é a ideia de marcação temporal pelas estações do ano, pelas chuvas, né? Então, as próximas chuvas já vai ser um outro momento, né? A Terra girou, já vai ser um outro momento, quer dizer, no momento da morte dele, vai ser proibido que se chore, que se façam os ritos que se faziam normalmente. Chorar o morto, estar em volta do morto, ficar ali perto da campa, tudo isso ele disse que era proibido, né? Por causa dessas promessas que ele tinha feito antes. Ele estava, de certa forma, pagando, né, os favores que ele tinha conseguido, que ele tinha combinado, né, com as entidades, vamos dizer assim. Bom, em seguida, a gente vai ter o enterro em si, né? Na página 17. O sol do meio-dia picava quase a medo, tão brando era o calor. Por isso havia frescura no ar. Uma brisa brincalhona agitava ao de leve as copas das árvores.
Musassani escolhera a sombra do velho cajueiro que se impertigava nas traseiras da palhota que fora de seu pai, para ir repousar no seu trono eterno. Essa descrição aqui, né, espacial, e as árvores, né, quer dizer, que valor tem as árvores numa cultura, num mundo capitalista? Um cajueiro. O que é um cajueiro? Quanto de dinheiro ele vale, né? Então aqui, de novo, a gente tem esse outro mundo aqui, né? Os valores que estão colocados em Pisani, aqui na sua terra, na terra natal dele, a palhota que foi do pai dele, e o velho cajueiro ali, é ali que ele vai ser enterrado, né? Então, esses valores, de novo, estão sendo colocados aqui, né? Ele escolheu esse lugar. A multidão acotovela-se em redor da cova, cuja boca se escancara contra a copa do cajueiro. 4 parentes íntimos afadigam-se no retirar dos últimos torrões de terra do fundo do buraco. É necessária a perfeição no trabalho, a condição o morto assim o requer. O corpo do defunto Musassani estiraça-se na esteira ao lado, as ventas para o ar, aparamentado de panos brancos e miçangas. A questão dos panos, na hora de enterrar, é uma coisa também bem forte, né? Em muitas culturas africanas. Muitas pessoas usam panos muito ricos para esse momento do enterro, né? Na Guiné-Bissau, por exemplo, são os panos de pente. Em cada uma das culturas essa questão dos panos se desenha de uma forma diferente, né? Por exemplo, os panos de vestimenta lá em Moçambique são as capulanas, né? Que são aqueles panos que as mulheres vestem, como saia, como vestido, às vezes para carregar a criança, às vezes para forrar o chão, para tudo. Na África do Sul, não são esses panos fininhos, porque a capulana é de um pano fino, né? Um pano de algodão. Na África do Sul são os cobertores. Cada etnia tem o seu próprio jeito de fazer a trama dos cobertores, tem o seu próprio modo de fazer o desenho dos cobertores, porque lá é frio, certamente, então lá não são panos finos, e sim cobertores, né? É uma cultura bem forte mesmo de cada etnia ter o seu cobertor típico, né? O seu, que é às vezes colocado aqui no ombro, assim, com uma coisa fechando, né? É como se fosse uma capa. O cobertor é um objeto importante, né, na cultura das etnias sul-africanas, de todas elas. Bom, então aí, toda vez que a gente vê essa questão dos panos, tanto os panos, essa preparação aqui do pano, né, é muito importante para esse momento. Aí, nesse momento que a gente vai ficar sabendo que o Musassani tem um irmão gêmeo, que é o Makandani, né? O irmão gêmeo, dentro da literatura, é algo muito presente, né? Sempre os gêmeos inimigos, os gêmeos antagonistas, os gêmeos que brigam, mas que são iguais, né? Como Esaú e Jacó, do Machado de Assis, ou Pedro e Paulo, aliás, né? Os personagens do Machado de Assis, do romance Esaú e Jacó. Então, é colocado aqui, o Aldino traz aqui também essa referência, né? Dos gêmeos, os gêmeos inimigos, né? Porque justamente o Makandani vai cuidar da função, né, do que foi solicitado pelo irmão, de enfiar as moedas e notas no corpo dele, mas vai ser ele também que vai voltar à noite para profanar a cova do irmão.
e tirar a riqueza e pegar para ele, né? Então, a gente tem essa relação aqui também, desse irmão, desse irmão que deve também ter ido para a África do Sul, mas voltou. Enfim, vai ser nessa parte aqui. Macandani, irmão gêmeo do finado, anuncia com gravidade e voz de ocasião o início da função. Abre a grande mala, onde maços de nota de todas as cores se alinham ordeiradamente e despertam o assombro e a cobiça da multidão. Sem hesitações, despeja o conteúdo no interior da cova, com as devidas cautelas. Os 4 improvisados coveiros removem o defunto do chão e depositam no fundo almofadado da sepultura. Macandani retira do bolso do casacão que veste um saco provido de secreto e intrincado jogo de nós. De um salto, penetra na cova e, uma a uma, entulha as moedas de ouro na boca do defunto irmão que, mistério por desvendar, se escancarara quase voluntariamente para as receber. A curiosidade é geral. Os olhos não saem do interior da sepultura. Todos querem ver, testemunhar. E aí, logo depois, sem cruz nem epitáfio, aqui jaz Musassani, filho de Musassa, aquele que, por via de prévios juramentos, levou à terra o suor do seu trabalho. Eu acho que essa frase aqui também, que de certa forma conclui, né, o enterro dele, fecha, né, o ciclo dele, pelo menos era assim que ele esperava, também acho que dá para a gente pensar um pouco sobre ela, né? Sem cruz nem epitáfio, aqui jaz Musassani, filho de Musassa, aquele que, por via de prévios juramentos, legou à terra o suor do seu trabalho. Vocês acham que legar à terra o suor do seu trabalho é isso que ele fez? É bem literal, né? Enfiar as moedas e o dinheiro goela abaixo, grudar no corpo e ser enterrado com ela. Isso é legar à terra o suor do seu trabalho. O que vocês entenderam por esse trecho? Licença. Eu não vou ligar a câmera para não travar, tá? Bom, no contexto da obra, né, desse conto, voltando no que eu comentei antes, como a gente vê que é uma família que a origem dele, né, do Musassani, é de uma família da zona rural, e que e na figura dele, né, ele foi para as minas e trouxe dinheiro, né, para a família dele ali, e no final morreu ali com todo o dinheiro enterrado. A impressão que eu tive é que foi uma frase assim, significando que ele voltou às origens dele, né, e que o dinheiro que ele trouxe, né, de acordo com toda a obra, que ele alimentou, que ele enriqueceu a família dele, que até, voltando ainda naquela questão que a Tarsila tinha colocado, que a impressão que se dá é que a família dele, é dito na obra, né, que a família dele era como se fosse mais abastada, não é? Só que a impressão que dá é que justamente esse dinheiro que ele trazia da mineração é que fez com que a família dele se tornasse mais abastada ali naquela comunidade, naquele clã. E até isso indica uma diferenciação social já formando entre o clã, né, proveniente dessa proletarização do Musassani. Então, assim, no final, me parece que está explicando que ele retornou às origens dele, que era camponesa, e que o dinheiro foi enterrado e gerou, inclusive, violência, né, no clã.
que foi o que o irmão dele fez ao abrir a vala, né, onde ele estava enterrado, para furtar aquele dinheiro, né, gerando violência, inclusive, ali naquela comunidade. É isso. Sim. Mais alguém quer falar? É que essa questão do suor, né, do seu trabalho, o suor como uma coisa física e que é transformada em dinheiro, nesse caso, né, ele entregou o físico dele em troca dessas notas e dessas moedas, ao passar a vida inteira trabalhando nas minas. E agora isso vai ter que ser, isso vai ter que ter um retorno, né? Eu acho que se ele simplesmente distribuísse as riquezas, como a maioria dos amigos, dos parentes e conhecidos estavam esperando, seria uma forma de assinar embaixo dessa estrutura, né? Eu concordo com a Adriana, acho que ele está desconstruindo essa estrutura, né? Tentando ver uma outra relação aqui com o dinheiro. Né? Posso comentar? Pode. Tem todo esse esforço dele, né? Num ato assim, é muito dramático, né? Essa coisa de extremo para a situação de levar o dinheiro junto com ele para o túmulo, e aí eu fiquei pensando na esposa, né? Só que é uma outra lógica, ela está amparada por outras práticas sociais que não estão subordinadas só ao dinheiro. Mas, mesmo com todo esse esforço, com o impacto sobre o impacto da decisão dele, né? Diante de todo mundo ali esperando receber uma parte da herança, mesmo com isso, parece que nem morto e nem depois dessa atitude ele consegue sanar esse ciclo, né? Porque, como você havia dito no início, ele ainda tem um lastro ali de ancestralidade, de tradição, ele não está totalmente perdido, mesmo que ele tenha ido, ele não está totalmente esvaziado, como nos outros contos que a gente viu, mesmo tendo ido para as minas. Mas, depois de morto, o irmão dele, que é o irmão gêmeo, né, seria talvez, assim, uma imagem dele mesmo, né, como um outro ele, vai lá e profana o túmulo. Me pareceu que parece que foi inócuo todo o esforço dele de meio que cortar pela raiz, né, os frutos dessa riqueza que veio do suor, que retornou ao pó, mas como estão suscetíveis ainda ao que essa riqueza causa, né, de destruição na comunidade, na família, nas relações. Legal, Natália, muito bom. Bom, tem uma outra coisa também que eu queria falar para vocês. Assim, eu acho que esse conto ele traz bastante, né, essa coisa da cultura local, da cultura desse espaço clânico, né, desse espaço rural, muito diferente do que a gente viu mesmo no outro conto, que já está num momento de urbanização, já é mesmo o trabalhador como um proletário mesmo, já desenraizado completamente, como acho que foi a Natália que falou, né, mencionou isso. De fato, aqui, esses pequenos, talvez nem tão pequenos assim, traços de enraizamento, eles permeiam o conto inteiro, né? É um conto curto, mas é quase forçado, assim, é quase proposital, né? No meio dessa linguagem rebuscada que esse autor usa, uma língua portuguesa super rebuscada, inclusive eu gostaria que vocês comentassem isso, se vocês quiserem, né? Seria legal ouvir vocês sobre isso. No meio desse português, né, que é uma língua estrangeira,
né, rebuscado, ele vai colocando esses elementos, assim, pulverizando, né, como o chibalo, né, que é um elemento muito específico da cultura, daquela cultura, e um pouco mais à frente dessa parte que nós lemos agora, ele vai falar sobre a contação de histórias em roda da fogueira, dos caringanas, né? Vejam lá, na página 18, no iniciozinho. A noite caíra muito escura. Em redor dos fogachos, as pessoas queimam o fúnebre serão, recontando velhíssimos caringana ou acaringana. Esse termo, caringana ou acaringana, é como se fosse o disparador de uma história que vai ser contada. Quer dizer, esse próprio conto que a gente tem acompanhado, ele vai ser recontado num Era Uma Vez. Um caringana ou acaringana é como se fosse um Era Uma Vez. É algo que vai chamar a comunidade para dizer para ela, ó, vamos ouvir que vai ser contada uma história, né? Então, esse próprio... De novo, né, a gente está vivendo, tendo contato com essa vida rural, clânica, tradicional, né? O tempo todo o autor nos puxa para isso. Inclusive na questão muito material do dinheiro, né? Porque ele conseguiu juntar, ele conseguiu fazer essa grana toda que ele traz a partir de feitiços que ele fez, né? Trabalhos que ele prometeu, questões mágicas aí, que ele se envolveu. E que certamente ele foi o único, porque outros irmãos foram também para o Johnny e não voltaram tão ricos, né? Quando ele vai ser enterrado, o narrador faz questão de dizer que parece que por mágica a boca dele se abre, né? Ele já está morto, a boca dele se abre para receber o dinheiro. E agora, no final, de novo, esse outro elemento, assim, porque o irmão dele não vai conseguir retirar o dinheiro. Falta uma moeda, mas a boca do morto prende a mão dele, né? Então, de novo, esse elemento aí mágico ou que vai interromper esse curso, né, de que o dinheiro vai vencer, vamos dizer assim, né, que o dinheiro vai finalmente vai se poder gastar esse dinheiro, vai se poder comprar mulheres, né, como ele diz antes, gastar no bar, né, enfim. Então, o tempo todo essa questão tradicional, mágica, ela vai surgir. O que mais? Querem comentar mais alguma parte aqui? Sobre essa questão aí dos contos, né, das rodas, né, em torno da fogueira, e as palavras que ele usa da língua, provavelmente da língua nativa, né, ali da região. Eu acho que vem muito aquela questão da oralidade, que até eu estava vendo a sua live no sábado sobre esse tema, né, Ludmila? Foi ótima a live, parabéns. E essa questão da oralidade, né, ele apresentando essas tradições orais da região, né, tradicional, e também o uso dessas palavras no texto, talvez seja um pouco da quebra da colonialidade, porque o país sofreu, né, centenas de anos a colonização, e na linguagem eles sofreram essa colonização também, né? Então, quando traz no texto essas palavras nativas da região deles, do povo deles lá, eu acho que é uma forma de estar
inserindo, né, é uma maneira de praticar a decolonização, né, na linguagem. E essa questão da caringana ou a caringana não é somente relacionada a essa etnia, né? Vocês sabem disso. É uma questão ancestral mesmo e permeia o continente inteiro, né? Essa passagem de histórias, de contação de histórias, né? Nesse caso específico aqui, a contação de velhíssimos caringana, se usou essa palavra, caringana ou acaringana, mas poderia ser muitas outras palavras, porque ela está realmente mostrando algo maior, né? Mostrando essa passagem de conhecimentos que se faz nesses encontros, né? Em volta da fogueira. E que aí a gente vê a brincadeira que o autor está fazendo aqui com isso, porque ele contou essa história em livro, né? Ele transpôs, quer dizer, ele construiu, ele rearranjou isso que poderia ser um caringana numa literatura que pode ser lida até pelos ocidentais, né? Então, tem também essa questão, né, desse jogo de transformação da história numa literatura escrita, numa língua europeia, né, e como que a gente consegue, até que ponto a gente consegue penetrar esse caringana transformado em escrita, né, que quando ele fala de caringana, eu acho que ele está apontando para esse lugar, né. É uma coisa até recorrente na obra do Aldino, esses contos que parecem histórias, né, ancestrais, histórias antigas. O que mais? Vamos ver aqui. Bom, eu acho que essa parte final aqui, nós podemos ler um pedacinho aqui na página 18, quando, de fato, o irmão gêmeo, Macandani, de fato faz, né, a profanação. O que o narrador diz é o seguinte: Musassani parece ter as feições algo crispadas. Estaria já a prestar contas a eventuais ofendidos espíritos dos seus antepassados, a confessar-se dos pecados cometidos em vida? Ou seria compreensível manifestação de desagrado por lhe romperem o sono tumular? O que vocês acharam dessa linguagem do Aldino? Vocês estranharam? Eu lembro que quando eu comecei a ler ele, eu estranhava bastante. Hoje eu já me acostumei um pouco, mas eu achava muito maluco, assim, muito desconexo. A forma, não a forma do conto em si, né, mas a linguagem mesmo do conto e as histórias que ele conta, né. Olha só, um outro trecho aqui. Despojada a cova da almofada de notas. Olha só. Despojada a cova da almofada de notas, o violador volta as atenções para o cadáver de Musassani. Acocora-se, debruçando-se sobre a boca do falecido. Uma a uma, retira as moedas de ouro que tilintam e produzem um som sinistro na escuridão. Falta maior. Sente-a na ponta dos dedos, metidos até o fundo da garganta. A moeda rola na boca como se fugisse ao contato daqueles dedos frios. Num intrigante espasmo, a boca do defunto cerra-se com um ruído seco e entala os dedos do violador. E aí, um pouco mais adiante,
Os dentes do defunto parecem ganhar novas energias e cerram-se com outra raiva e mais aperto. E ambos arrastam-se ao redor da cova, num passo de dança macabra, removendo areias e arrancando o capim e as pedras do chão. Tem lugar assim, na noite negra de Betsene, o mais badalado caso dos últimos tempos. Quando a madrugada chegou, encontrou Macandane a suar generosamente e a mastigar impropérios e arrependimentos. É este Musassane, filho de Musassa, que, segundo o povo, esquecido dos rigores da morte, retornou à vida para, de dente arreganhado, vender caro o pé de meia que lhe custara tantos trabalhos e a vida. Então teve uma luta mesmo, né, dos gêmeos, uma luta corporal, só que um estava vivo e o outro estava morto, em torno desse dinheiro, né? E uma outra coisa que eu estava olhando é que todos esses lugares mencionados no conto, o único que existe é Betsene, mas não é exatamente um lugarejo, assim, pequeno. É um lugar um pouco maior. Todos os outros não existem. Tem mais um, acho que é Mpsani, que não é uma cidade, é um bairro na África do Sul, mas ali já perto de Moçambique, quase na divisa de Moçambique. Então, eu acho que o Aldino misturou aqui, né? Assim, para não demarcar um lugar específico, quer dizer, pode ser qualquer etnia, de qualquer lugarejo, né, do país. Não é um povo específico que passa por essas questões, né? Pode ser qualquer povo, qualquer grupo, né? Qualquer grupo, qualquer etnia com uma vida rural, com uma vida estruturada em torno de um clã e que de repente, ou não de repente, mas que é tocada, né, por esse outro modelo de capitalismo, né? Quer dizer, outro modelo de economia, né, que é o capitalismo bem hardcore mesmo, né? Que é esse praticado com os mineiros de Joanesburgo. Acho que é isso, gente. Eu falei tudo que eu queria. E podendo ser qualquer povo, parece que se transforma numa história exemplar, né? E tem, né, uns elementos assim de uma linguagem exemplar. O próprio final, né? É este Musassane, filho de Musassa, que, segundo o povo, e aí também retoma essa história da Caringana, né? Segundo o povo, quer dizer, segundo se escuta falar. Então ele aproveita uma forma popular, tradicional, justamente para criticar, de alguma maneira, né? Para criticar esse contato aí, não mais entre o que a gente viu na semana passada, né? Entre a cidade de cimento e a cidade de zinco, ou a fronteira entre. Ou seja, não é mais uma questão de fronteira geográfica, né? É uma questão de fronteira de saberes que está sendo atravessada por essa nova forma, pela invasão mesmo desse sistema econômico, né? Que é o capitalismo, representado pela mina. É bem diferente mesmo a representação, assim, o valor simbólico atribuído às minas é bem diferente nos dois contos, né? Eu acho que nesse aqui, quer dizer, é a mina, né? É a retirada do ouro, é a questão da mineração,
mas poderia ser outra coisa também. Poderia ser outro tipo de agressão econômica, né? Mas como a gente sabe, a força que tem a mineração na estrutura econômica daquele país, a gente sabe, né, o que tinha que ser a mina mesmo. Mas a gente tem pouco acesso à vida dele enquanto mineiro, por exemplo. A gente sabe o que ele fez enquanto chefe de um clã para conseguir sobreviver naquele espaço. Mas nós temos muito mais contato com esse lado dele, do que ele teve que fazer, do que ele teve que pagar, né, do que com o lado comum a todos os outros mineiros. A gente não tem acesso a isso, né, a esse lado dele. O que é o Musassani mineiro? Então, a gente sabe o que é o Musassani de um clã, de uma tradição, inclusive nesse envolvimento dele com as práticas mágicas do seu povo. A gente só tem contato com a tradição. É muito interessante isso. Deixa eu ver os comentários aqui. Ao enterrar toda a grana, eu penso que garante que ninguém chore a sua morte, a Cleire falou. As pessoas queriam a grana e não vão chorar a morte de quem não pensou nelas. Não sei, viu? Eu acho que nesse final aqui, quando a gente vê todo mundo em roda da fogueira e essa história se tornando uma história, mais uma caringana para ser contada, eu acho que ela tá, a vida e a morte dele estão eternizadas. É a história do grande Musassani que quis ser enterrado com o próprio dinheiro, quer dizer, é uma coisa exemplar, né? Como a Tarsila falou. Depois você diz, na sexta passada eu pensei em resignação, nesse conto de hoje não dá para pensar na mesma chave. Não mesmo. O Musassani é porreta. Realmente ele, mas aí eu acho que também, eu adorei os comentários da semana passada, porque realmente ali se tratava de uma personagem tão esvaziada em todas as suas questões, todos os seus valores mais íntimos, né? Quer dizer, o pai praticamente ausente a vida toda, a mãe tentando alimentar 5 bocas, morando numa palhota de caniço, tendo que andar não sei quanto tempo para conseguir, quer dizer, é uma situação tão dura e tão opressora que realmente eu acho que é difícil. Nesse conto de hoje, a gente vê que tem uma estrutura ali. Pelo menos o autor ele faz questão de mostrar isso, que o cajueiro está lá, a cabana ancestral está lá. Os parentes pode estar pobre, pode, mas levar a galinha que tem foi levada. Quer dizer, os panos fúnebres estão ali. Ele veio morrer ali. Quer dizer, tem vários elementos ali que ainda sustentam, né, essa estrutura. Então, realmente, eu acho que é um outro momento. Né? Pode falar, Adriana. Licença, tocou destacou um ponto importantíssimo, que é dele voltar à origem, né, dele. Mas eu acho que nas duas obras, da semana passada e dessa, mostra nas duas esse esvaziamento, porque nessa também retratou as perdas dele, né? Quando ele se viu seguindo os ditames econômicos, né, que estavam sendo impostos pela colonização, ele
Ele também, a obra mostra as perdas que ele teve, a mãe que morreu, né, a doença, o corpo, né, entregue ao trabalho da mina que adoeceu, e a ausência de amigos, né, que ele vinha de uma comunidade e, de repente, todos se tornaram interesseiros do dinheiro dele. Ele não tinha amigos, tá? Então, ele perdeu também a comunidade deles, amigos, né? Perdeu o seio, a confiança do seio familiar, quando o próprio irmão sucumbiu na ganância, né? E um lutou com o outro. Então, assim, acho que mostra as perdas também que esse sistema trouxe para ele, como mostrou na outra obra, com aquele esvaziamento, né, que ele sofreu. Gente, sabe o que eu esqueci totalmente de mostrar para vocês o trechinho da entrevista com a mulher de um mineiro. Eu posso mostrar agora? Ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre o conto? Ou quer dizer, as duas coisas também, né? Porque a gente pode perfeitamente fazer as duas coisas. Mostra pra gente e vamos encaminhar pro fechamento, né? Tá bom. Então, esse trecho que eu vou mostrar para vocês é do livro O Mineiro Moçambicano, e é uma das entrevistas que estão no livro. Tem várias, né? Como eu falei para vocês, tem entrevistas, tem análises, tem canções. Eu separei essa aqui rapidamente, assim, só para vocês terem um pouco a ideia dessa vida. Alguém poderia ler, por favor? Alguém seria o... Bom, é uma entrevista com uma senhora chamada... Uma moça, né? Emerenciana Alfredo Mazivi, foi feita em Cambane, ou Moine, em 15 de 9 de 79. Então, Manguese é o entrevistador e a Emerenciana é uma mulher de um mineiro, né? Que foi retratada. Você quer que eu leia? Pode ser, você quer ser a Emerenciana ou o Manguese? Emerenciana, claro. Tá bom, então eu vou ser a entrevistadora. Emerenciana, primeiro quero saber quantos anos é que tens? Tenho 24. Tens 24. Onde é que nasceste? Nasci aqui em Cambane. O teu pai ou teus irmãos trabalharam nas minas? Peraí. O meu irmão está ali em casa. Minhas irmãs estão aqui na zona. As outras estão nos lares. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? É, porque tá difícil. Para mim tá melhor aqui tá no meu computador. Melhorou? Melhorou. E o teu pai trabalhou na mina? Trabalhou. Sabes quantas vezes foi? Não sei porque ainda era menor. Vinha ficar um pouco quando eu ainda era criança. O que é que tu fazias quando eras menor? Eu ia à escola, ia na chamba, tirava água, cozinhava. Quantos anos é que estiveste na escola? 2 anos. Filomena? Acho que foi um erro de digitação aqui deles. 2 anos, és como a Luísa ali. Por que é que estudaste só 2 anos? Deixei para me casar. Deixaste de ir à escola porque querias ir casar? Sim. Ainda sabes escrever, uma vez que só estudaste 2 anos? Ainda sei um pouco. Também já frequento a alfabetização. Estás a continuar. E dizes que sabes um pouco. Mas consegues escrever uma carta para o teu marido? Isso eu não sei. Não sabes? Sim. Agora só pedes às amigas para te ajudarem quando queres escrever para o teu marido. Sim. E sabes ler? Quando teu marido escreve, sabes ler ou também pedes às amigas para lerem? Leio, mas ajudam-me em caso de dificuldades. Qual é a tua amiga que te ajuda quando tiveres essas questões? É a Luísa.
é ela que conhece os segredos. Gente, esse entrevistador é meio babaca, tá? Mas tudo bem. Risada. É bom porque esta é uma mulher como tu. Eu, na altura em que estudava, ainda menor, lá na nossa terra, é como aqui em Cambane, não havia escolas. A escola estava muito longe. Agora, nós que conseguíamos ir à escola, quando voltássemos da escola, andávamos pelas casas a lermos as cartas, a escrevermos, porque é como aqui. Os nossos irmãos, os nossos pais trabalhavam nas minas, então andávamos a escrever para as mamãs, aquelas que não sabem escrever. O teu marido escreve quantas vezes por mês? Por mês escreve 2, 3 vezes. Não é preguiçoso. E tu também escreves assim, 2, 3 vezes por mês? Sim, conversam já que escrevem 2 a 3 vezes por mês. Oi? Oi, tá estranho aqui. Não queremos os segredos, queremos aquilo que podes falar conosco. Não queremos aquilo que falas com a Luísa. Enfim, só para vocês, acho que tá bom, né? Tá. Deixa eu ver aqui se tem mais uma parte mais interessante aqui. Aí vai falar sobre o que eles falam nas cartas. E tem essa coisa interessante mesmo aí, tanto nesse depoimento quanto nos contos, né? Essa coisa do ir e voltar para a mina, né? Não se fica na mina permanentemente, e aí você encerra aquele período e volta para casa para não voltar mais para a mina. Parece que o trabalho da mina impõe essa ida e volta, né? Isso mesmo. Será que é por uma questão de saúde, Ludmila? Você sabe o que é que... Eu porque acho que não, viu? Ou de contrato, porque contrata-se por um tempo. Eu acho que é uma questão de contratos que duram por um tempo, e como eles têm família, né, ainda que não se considere muito isso, criou essa estrutura aí. Tá. Aí depois vai ter uma parte aqui que ela vai dizer, né, aqui, de Johnny não sei, nem sei onde é que é. Só ouço dizer que caiu uma pedra. Está assim, não sei. Tenho medo, porque não sei como é que ele está no Johnny. Então são os acidentes, né, que aconteciam muitos acidentes lá. E então ela vai falar disso, das coisas que ela tem medo. Dos acidentes, dele arrumar outra mulher, dele fazer outra família por lá. Tem uma pergunta da então, Cleire assim, aí para você. Nas obras que você analisa, não é representada a morte na mina em serviço? Ainda não me deparei com nenhuma, ainda assim, mas eu estou ainda pesquisando, eu não fiz ainda tão grande, porque deve ter, sabia? Porque as obras de Moçambique que tratam desse tema são muitas. Mas é que eu fiquei um tempo na África do Sul, né? E lá eu lia muita literatura sul-africana, procurando alguma relação. E tem muito menos, né? Mas eu acho que deve ter, sim. É um local de trabalho muito mortal, sim. Pois é. É isso, gente. Ué, Tarsila foi embora. Acho que ela foi ligar o microfone e acabou desligando a ligação. Querem falar mais alguma coisa? Voltou. A internet caiu um pouquinho. Ah, Quer finalizar, Lud? olha, eu só queria mesmo agradecer vocês pela disposição em ouvir semana passada e hoje. Dizer que foi super importante para mim essa acolhida, porque eu estou vivendo um momento super difícil. Até faço questão de contar para vocês, eu perdi minha mãe há pouquíssimo tempo aí em Goiânia, há menos de 40 dias, foi de Covid. Então, assim, eu estou vivendo meu luto, mas eu até quis revelar isso para vocês, porque eu acho tão agressivo a gente fingir que não está acontecendo nada, né? Tanto em termos da própria pandemia,
como das nossas próprias dores, né? Então, eu acho que a universidade, se ela quer realmente, se a gente quer mudar a universidade, ela também tem que se tornar um espaço mais humano, que nos receba com as nossas coisas, as nossas dores, as nossas tristezas. Então, foi super importante para mim dar essas 2 aulas nesse momento. Eu pude, pelo menos nesse tempo, né, estar ocupada e trocando e compartilhando com vocês, tá? Então, obrigada, Tarsila, pelo convite, viu? Obrigada a todos e todas. Obrigada, Lud. Um abraço para você. Obrigada, Tânia. Obrigada mesmo. Obrigada. Tarsila, Um abraço agora bem eu forte acabei também. com a Tarsila falando disso. O bichinho também tá penando, viu? Porque tá sendo muito difícil pra gente. Mas, enfim. Obrigada, meu bem. Obrigada por ter aceitado, obrigada por ter feito uma leitura tão minuciosa, né? E trazer um tema que a gente não conhece mesmo, né? Um problema de trabalhadores, de mulheres. Muito, muito, muito interessante sua pesquisa e é muito bom conhecer coisas novas assim. Obrigada por compartilhar com a gente.